Meu querido, apanha aí o seu boletim e vamos andar mais um pouco nesse assunto que nós estamos tratando já há algum tempo. E eu queria convidar a igreja a ler junto comigo Efésios, capítulo 5, versículo 3, onde o Espírito Santo, através de Paulo, nos traz a seguinte orientação. Vamos ler? Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Eu não sei se o meu retorno aqui está muito alto, mas eu não ouvi a voz de vocês. Então, vamos ler mais uma vez. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Agora melhorou. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que continua viva e eficaz. E a nossa oração, Pai, nessa manhã é que Tu venhas tratar conosco, com a Tua igreja, sobre esse assunto que tem feito muitos prisioneiros, muitos escravos. Pai, nós confessamos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pai, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E Pai, a nossa oração é que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa manhã com o único propósito, a exaltação e a glorificação de Cristo Jesus, pois é no nome dEle que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Essa exortação do apóstolo Paulo foi endereçada originalmente à igreja dos Efésios. Do ponto de vista cultural, Éfeso era uma cidade fortemente influenciada pela filosofia grega, que tinha uma visão bastante relativista da moral. Algumas escolas de pensamento, como a dos epicureus, por exemplo, defendiam que o objetivo primário da vida era alcançar a felicidade e a tranquilidade, a ataraxia. Essa palavra ataraxia na língua grega significa justamente isso, a tranquilidade da alma, a ausência de perturbação. E o meio para se atingir esse objetivo seria evitar a dor e concentrar-se na busca pelo prazer. Para Epicuro, o prazer mais elevado consistia na total ausência de sofrimento físico e mental. Evidentemente, essa mentalidade de viver para o prazer contrastava fortemente com a essência cristã, cujo fruto é o domínio próprio, a pureza e o amor ao próximo. Naquele mundo greco-romano, o padrão de moralidade sexual era diametralmente oposto aos padrões cristãos que Paulo apregoava. A poligamia, a prostituição e as relações extraconjugais eram amplamente praticadas e, pior, meus queridos, socialmente aceitas. A pornografia era muito comum, manifestando-se na forma de arte erótica, na literatura e até mesmo por meio de performances públicas. O conceito de monogamia e fidelidade conjugal, portanto, era muito estranho àquela cultura. Todavia, para Paulo e para os cristãos daquela cidade, o casamento era um símbolo sagrado que representava a sublime relação de Cristo com a sua igreja. Nesse contexto, a instrução de Paulo de que a imoralidade sexual não deveria sequer ser nomeada era radical e absolutamente contracultural. Cabe lembrar ainda que Éfeso era também famosa por abrigar o templo de Ártemis, Diana da mitologia romana.
O culto a essa divindade envolvia práticas religiosas que incluíam rituais de fertilidade e prostituição cultual. Esses rituais eram profundamente enraizados na vida dos cidadãos efésios, além de atrair peregrinos provenientes de todo o Império Romano. A adoração a Diana celebrava a imoralidade sexual, e isso tornava a impureza um aspecto comum na vida cotidiana daquelas pessoas. Esse ambiente cultural, impregnado de impudicícia, a porneia, dificultava muito aos cristãos recém-convertidos o abandono de suas práticas libertinas de outrora, a fim de passassem a viver de acordo com os padrões bíblicos. Eu quero ler de novo esse parágrafo aqui para não dar margem de erro. Presta atenção. Esse ambiente cultural impregnado pela impudicícia, a imoralidade sexual, dificultava muito aos cristãos recém-convertidos o abandono de suas práticas libertinas de outrora, a fim de que passassem a viver de acordo com os padrões bíblicos. Meus queridos, me respondam uma pergunta: como que nós vamos viver de acordo com os padrões bíblicos? Pelo nosso esforço pessoal? Pelo suor de Caim? Ou pela graça e pela misericórdia de Deus? Amém. Contudo, consciente de que aqueles homens haviam sido poderosamente transformados pelo Evangelho, Paulo os exortava e os encorajava à santidade, crendo que o poder de Deus em Cristo era suficiente para mudar a vida daquelas pessoas. À semelhança dos Efésios, nós também vivemos num tempo em que a imoralidade sexual não apenas é tolerada, como também celebrada. A cultura moderna hipersexualizada promove uma visão distorcida do sexo, glorificando o prazer sem compromisso e a objetificação do corpo e a liberdade sem limites. E dentro desse contexto, a pornografia tem sido um dos instrumentos mais poderosos nas mãos do inimigo, a fim de escravizar pessoas e destruir relacionamentos. Meus queridos, a palavra de Deus diz para nós não ignorarmos os ardis, os desígnios, os planos astutos de Satanás. A Bíblia diz que o diabo anda onde? Ao derredor de quem? Nosso quem? Do cristão, do que nasceu de novo. Porque aquele que não nasceu de novo, ele não anda ao derredor, ele anda no controle. Então, a Bíblia diz que, você que nasceu de novo, você que creu, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, fazendo o quê? Buscando a quem possa tragar, devorar. E se nós como cristãos não aprendermos a resistirmos firmes na fé, nós vamos sucumbir. Vamos perder a salvação? De maneira nenhuma, a salvação não se perde. Mas nós temos que ter isso em mente, nós temos um inimigo astuto que anda ao nosso derredor. Com o avanço da tecnologia, a pornografia se tornou uma praga moderna. O acesso a conteúdo impróprio se tornou rápido, fácil e ainda dissimulável. Muitos, inclusive no seio da igreja, têm sido mantidos cativos desse vício. Entretanto, porque fomos feitos filhos de Deus, somos chamados à pureza. Somos chamados a viver de maneira santa e irrepreensível, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas da vida, inclusive na área da sexualidade. Se você
continua. Se você está preso nesse vício, clame a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Se tem uma palavra que toca o coração de Deus, chama-se misericórdia. É quando você se considera incapaz, um miserável. O Senhor tem misericórdia de mim e me livra disso, por graça. A imoralidade, conforme a prescrição do apóstolo, não deve sequer ser mencionada entre os santos, uma vez que fomos comprados por preço na cruz, a fim de sermos um povo santo, separado, que glorifica a Deus por meio do corpo e da mente. Presta atenção. Presta atenção. Um povo santo, separado, que glorifica a Deus por meio do corpo e da mente. Se tem uma oração que nós temos que fazer diariamente, é a seguinte oração: Senhor, guarda a minha mente em nome de Jesus. Senhor, guarda o meu coração em nome de Jesus. Será que você pode fazer essa oração? Senhor, guarda a minha mente em nome de Jesus. Porque a mente é a área que o inimigo lança as setas. Ele lança os dardos inflamados dele na nossa mente. Só o Senhor para guardar a nossa mente, senão nós estamos perdidos. Lembra daquilo que nós dissemos aqui no estudo passado? Aquilo que eu penso, eu sinto. Aquilo que eu sinto, eu faço. Começa a mente. Quando o inimigo consegue captar a nossa mente, capturar a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo, vamos dizer, desce para o coração. Aquilo vai encorpando, vai tomando conta de você. E daqui a pouco você está fazendo aquilo. Quando a nossa mente está cativa à obediência de Cristo, quando a nossa mente está sã, você pode ter certeza que nós vamos continuar uma vida de pureza. O primeiro passo para que uma pessoa viciada em pornografia possa ser liberta desse mal é reconhecer que seu problema não é meramente comportamental, mas essencialmente espiritual. Tal pessoa necessita nascer de novo, morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Enquanto o velho homem, escravo do pecado, permanecer vivo, não há possibilidade de se vencer esse pecado tão horrendo. Por meio da sua co-crucificação com Cristo e da sua ressurreição espiritual, o homem regenerado passa a dispor de um poder sobrenatural que o habilita a ser tratado e libertado, não somente nessa área da vida, como também nas demais. Então, o primeiro passo aqui da vida cristã é o novo nascimento. Porque o problema do ser humano, ele começa sempre dentro do coração. Está dentro de nós. Então, o primeiro passo é a regeneração, é o novo nascimento. Todo o problema da imoralidade sexual e do vício em pornografia origina-se num único lugar, o coração. Vamos ler o que Jesus diz aí em Marcos capítulo 7, versículo 20 e 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O coração é o centro dos desejos humanos desordenados, é onde o pecado é concebido. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, que veio nos trocar o coração de pedra, corrupto e perverso, por um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Mediante a obra regeneradora da cruz. João 12, 32. Você vê a lógica da Bíblia? A Bíblia ela sempre vai tratar com a essência do problema. A essência do problema está onde? É de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios.
E aí, o que Deus precisa fazer com essa pessoa? O que Deus precisa fazer com esse homem? Uma troca de coração. Aí Ezequiel 36, 26 é um texto bem conhecido da nossa comunidade, onde Deus está dizendo aqui: dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você presta atenção, eu sempre gosto de falar dos verbos que aparecem nesse texto. É sempre Deus fazendo. É Ele que vai tirar esse coração de pedra. É uma figura que a Bíblia está dizendo aqui. Não é que você tem um coração de pedra aí dentro do peito, mas é uma figura mostrando que o coração do homem, ele é perverso, ele é egoísta, ele é maligno desde o nascimento. E se você não acredita nisso, fica com duas crianças uma tarde em casa que você vai ver. A rebeldia, a malignidade do coração das crianças. Você vê ali. Então, o que Deus precisa fazer? Tirar esse coração. Qual foi o bisturi que Deus usou para fazer essa cisão? A cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Porque você tinha que morrer, porque eu tinha que morrer. E aqui em João 12:32, Jesus vai dizer: e eu, quando for levantado da terra, atrairei o quê? Todos a mim mesmo. Quem que Jesus atraiu lá na cruz há 2000 anos atrás? Eu. Ou todos que creem. Não é todas as pessoas do planeta, não. São todos os que creem. Então Jesus, quando morreu lá na cruz, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Deus fez? Ele pegou o seu coração corrupto, o seu coração maligno, perverso, egoísta, pornográfico, que vivia, tinha prazer nisso. Ele pega esse coração e coloca em Cristo. O seu velho homem, o nosso pecado, a nossa natureza carnal, foi colocada no corpo santo de Cristo. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O que é concupiscências? O que é concupiscência? Desejo intenso, disse a Vani. Concupiscência é essa coisa que você não consegue controlar. Mas a boa notícia do Evangelho é que em Cristo, Deus tira de dentro de nós esse coração podre, esse velho homem, para que na ressurreição Cristo venha habitar em nós. Então, quando Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Somente a partir de Cristo nós podemos ser totalmente libertos, não só da pornografia, mas como de qualquer outro pecado. Amém? Todo o processo de libertação, portanto, inicia-se a partir da nova vida de Cristo habitando naquele que crê. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios 15, 57, onde a palavra de Deus nos diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, graças a Deus que nos dá a vitória. Ele não é nos dará, mas Ele nos dá a vitória. Mas nos dá a vitória onde? Por intermédio, por meio de Cristo Jesus. Saiba de uma coisa: se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, Ele vai tratar não só nessa área, mas Ele vai tratar em todas as áreas da sua vida. Ele não vai deixar você. Graças a Deus por isso. Aquele que pela fé foi justificado em Cristo e agora deseja obter vitória na luta contra a imoralidade, deve seguir a orientação bíblica de mortificar o pecado remanescente que ainda habita em seu corpo mortal. Vamos ler junto Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. No outro tempo nós vivíamos, ou eu vivia nessas coisas, mas agora eu não vivo mais. E dessas 3 coisas que nós temos que mortificar aqui, 3 estão relacionadas à porneia, 3 estão relacionadas à área sexual. Isso é uma área muito falada na palavra de Deus. Muito falada. Então, uma pessoa que nasceu de novo, ela pode cair no pecado da pornografia? Pode. Como pode cair no pecado da fofoca? Não sei porque eu apontei para você. Deixa eu virar para cá. Como pode cair no pecado da fofoca? Como pode cair no pecado da maledicência? Como pode cair no pecado da... Me dá mais exemplo aí. Da mentira, da avareza, da inveja. Então, quando o Tiago vai dizer para nós assim, despojando-vos, ou despojamos de toda impureza e de acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo aqui. Ele está dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza terrena é essa? Natureza terrena não tem nada a ver com o velho homem. Natureza terrena não tem nada a ver com coração de pedra. Lembre-se que nós somos salvos, o novo nascimento se dá quando o meu espírito é vivificado. Nós nascemos espiritualmente mortos. Você não busca Deus, é Deus que te busca. O que é o novo nascimento? É Deus trazer vida ao nosso espírito. É Cristo vir habitar em nós. Mas agora eu tenho uma alma, minha mente, minhas emoções e minha vontade, que elas estão completamente contaminadas, existe esse acúmulo de maldade na nossa alma. O que Paulo está dizendo aqui? O que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que nós temos que fazer, pois, morrer essa natureza terrena. E como é que eu faço isso? Mortificando. O que é mortificar? É levar a morrer. O que é mortificar? É você se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Enquanto eu habitar nesse mundo, eu ainda habito num corpo de pecado. E eu volto a dizer, eu vivi muitos anos com dúvida do meu novo nascimento, que todas as vezes que eu caí em algum pecado, eu dizia, eu não nasci de novo. Até que uns anos atrás, o pastor Glênio fez um estudo da carta de Paulo aos Colossenses. E ele tratou desse assunto da mortificação do pecado. Depois ele escreveu esse livro que para mim foi um marco, a salvação da alma. Fui salvo no meu espírito, estou sendo salvo na minha alma e serei salvo no meu corpo. Fui salvo da condenação do pecado quando eu nasci de novo. Estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma pela mortificação, e um dia serei salvo da presença do pecado, porque eu ainda habito num corpo de pecado, que fica doente, que geme, que sofre. Então, como é que eu agora como um cristão vou ter vitória sobre qualquer um desses pecados que eu citei aqui? Trabalhando esse mortificar. Vamos voltar para o boletim. A esse processo de mortificar o pecado, chamamos de santificação, uma obra da graça de Deus que consiste em habilitar o cristão a gradativamente colocar fim às práticas pecaminosas que outrora lhe eram habituais. Era um hábito, era normal, era uma coisa frugal. O homem sem a vida de Cristo, o pecado para ele é algo que ele se lambuza, ele tem prazer naquilo. A nova criatura já é diferente. Quando ele se envolve com o pecado, ele fica mal, porque o Espírito Santo vai trabalhar com ele. Trata-se de sermos, pelo poder de Deus, conformados progressivamente à imagem de Cristo, de modo que a sua vida cresça em nós, como disse João Batista em João 3,30.
Convém que ele cresça e eu diminua. Santificação é isso. É Cristo crescendo na minha alma e eu diminuindo cada dia mais. É eu sendo conformado à imagem de Cristo. É aquilo que Paulo vai dizer lá aos Efésios. Para que Cristo habite ricamente. Para que Cristo habite nos vossos corações. Mas pera lá, ele não já habita em mim? Já. Se eu nasci de novo, ele habita. Mas essa palavra habitar lá, kataoikeu, é habitar completamente. É ele tomar posse da casa toda. Isso é coisa linda, porque aqui está falando de santificação, não está falando de salvação. Salvação é um ato, a santificação é um processo. Que só o nosso irmão Marquinhos tem tratado disso aqui. A santificação, ela só se inicia na vida de quem nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você nunca vai ter prazer por santificação. Você nunca vai ter prazer por mortificar pecado. Então, o primeiro de tudo aqui é você clamar ao Espírito Santo para trazer ao seu coração revelação do seu novo nascimento, da sua nova vida em Cristo Jesus. Amém? Nesse processo de luta contra o vício em pornografia, há algumas medidas a serem tomadas que podem ser muito úteis. Meus queridos, agora nós vamos ver aqui umas medidas práticas que, sem sombra de dúvidas, vão nos ajudar. Eu sei que algumas pessoas, quando escutam, eu já tive muito problema com isso também, de você falar de algo prático, elas parecem que ficam com o pé atrás. Não, mas irmão, eu estou na graça, eu não preciso praticar nada. Não, a mortificação é justamente isso. Quando você pega a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está falando sobre o quê? Doutrina. O que é doutrina? Tudo aquilo que Deus fez por você e por mim. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo fala de doutrina. Do capítulo 12 ao 16, ele fala da prática. Ele vai falar da ortodoxia para a ortopraxia. Então, a palavra de Deus, se tem uma coisa que a palavra de Deus é recheada, é de orientações práticas. Ontem eu me lembrei de algumas, eu coloquei aqui, não está no boletim, mas eu vou ler aqui para vocês. Você lembra quando a Bíblia manda a gente fugir de algumas coisas? Lembra ou não? A Bíblia manda fugir. Por exemplo, fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18, a Bíblia manda fugir, não manda você enfrentar. Lembra de José? Quando a mulher queria ir para a cama com ele? E foi insistindo, a ponto dela ficar pelo jeito com a toalha na mão e ele sair correndo dela? Então a Bíblia manda fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios 10,14, Paulo diz, fugir da idolatria. É para fugir, não é para enfrentar. Em 1 Timóteo 6, 10 e 11, a Bíblia fala para fugir do amor ao dinheiro. Em 2 Timóteo 2, 22, a Bíblia fala para fugir dos desejos da mocidade, das paixões da mocidade. Em 1 Tessalonicenses 5, 22, a Bíblia diz para fugir da aparência do mal. É verdade que quando a Bíblia está dizendo isso aqui, não é para você, é lógico que é somente patrocinado pela graça de Deus que nós vamos conseguir isso. É na dependência dele, é clamando misericórdia para ele. Porque se você fizer isso aqui com o seu poder, sabe o que vai acontecer com você e comigo? Nós vamos ficar muito... Eu venci, eu sou o cara. É na dependência da misericórdia e da graça de Deus. Eu gosto muito daquela definição de graça eficaz do Jonathan Edwards. Vale a pena a gente ler ela aqui novamente. Diz assim, ó, na graça eficaz, não somos meramente passivos, nem ainda Deus faz um pouco e nós fazemos o restante. Presta atenção, na graça eficaz... Nós não somos meramente passivos. Não, estou na graça, se a graça não fizer, eu não vou fazer. Não. E nem ainda é. Deus faz um pouco e nós fazemos o restante. Tem até o pessoal fala, aquele versículo, faça a tua parte que eu te ajudarei. Você já viu lá na Bíblia? Eu falei, na Bíblia
Na Bíblia não existe esse versículo, não. Existe sim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, é dependência dele. Então, ele diz aqui, ó, mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus produz tudo e nós agimos em tudo, pois é isso que ele produz, os nossos atos. Deus é o único verdadeiro autor e a única verdadeira fonte. Nós somos tão somente os verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Olha que definição mais linda. Aqui é o equilíbrio da ortodoxia para a ortopraxia. Deus faz, mas nós estamos nessa graça, ele operando e fazendo. Isso aqui não se explica. O que eu preciso? Senhor, revela isso no meu coração. Senhor, a tua palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A tua palavra diz que o Senhor tem poder de nos guardar de tropeçar. E aí a graça vai operando e vai fazendo. Então vamos ver aqui algumas medidas práticas aqui. Primeiro, buscar a satisfação em Deus. Buscar satisfação aonde? No shopping? Nas compras? Na comida? Buscar satisfação em Deus. O pecado promete uma alegria que jamais poderá entregar. O vício em pornografia tem sua raiz numa busca por satisfação na fonte errada. A verdadeira satisfação só pode ser encontrada num relacionamento profundo e crescente com Deus. Presta atenção, um relacionamento profundo, vida de Cristo em nós, e agora crescente. Nós vamos crescer, de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, na pessoa e obra de Cristo. Então, a verdadeira satisfação só pode ser encontrada num relacionamento profundo e crescente com Deus, conforme as palavras do salmista no Salmo 16, 11. Vamos ler junto? Na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. É nele que se deve buscar a alegria, a realização e a satisfação. É nele, meus queridos, onde que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Cristo, nós precisamos dele. Ele é o verdadeiro manancial de águas vivas que vai saciar essa sede que o mundo jamais vai. Aquele texto de Jeremias, para mim, ele é fantástico. Quando Deus diz, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, que é a única água que vai saciar a sede por significado. E além disso, eles abandonaram o manancial de águas vivas e foram cavar cisternas rotas que não pode reter água. Então, a fonte está numa pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E nós precisamos ter comunhão com Ele, estar na presença dEle. Na presença dEle, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Tenha na sua agenda um tempo para você estar na presença do Senhor. Quieto. Segundo, manter uma vida de oração. Trata-se de algo essencial na batalha contra o pecado. Peça a Deus força para resistir à tentação, sabedoria para evitar situações de risco e graça para crescer em santidade. O que Jesus diz aí em Mateus 26, 41? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Presta atenção. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigilância. Sede sóbrios e vigilantes. Lembra aquilo que Paulo vai dizer? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda ao derredor. E como é que eu vou fazer isso? Lembra no final da armadura do cristão, quando Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. A palavra diz assim, orai sem cessar. O que é isso? Eu tenho que ficar o dia inteiro orando?
Você tem que viver uma vida de oração diária. Está lá dirigindo o carro lá com o passageiro, você está orando por aquele passageiro, você está orando pela tua vida, você está orando pela tua família, você está orando. Onde você está orando. Eu estou aqui, estou orando por um povo aí que está dormindo. Senhor, acorda esse povo. Tem uns aí que está com o zóio pesado. Na minha frente aqui tem duas com o zóio pesado. Ali no fundo tem. Então, estou intercedendo. Então, você está... viver uma vida de oração, de intercessão diante de Deus. Terceiro, instalar bloqueadores de conteúdo. Ou apagar aplicativos nos dispositivos eletrônicos. Essa aqui é outra medida prática, meus queridos, para fugir da aparência do mal. Você tem que desativar coisas. Esse tal desse TikTok, gente, isso é do Satanás. Você começa a mexer naquele troço lá, e começa a vir aquelas músicas lá essa famosa aí, nós vamos descer, como é que é? Nós vai descer. E aí começa aí parece as mulheres lá, pensa nas mulheres, dançando lá a musiquinha. Você começa a olhar aquilo, o que você acha que aquilo vai gerar no seu coração, meu querido? Você arranca esse troço do celular. Eu não sei, eu entro no WhatsApp, instalou minha mulher, eu não instalei esse troço, como é que caiu aqui? Agora, semana, de novo, eu falei, mas aí, essa semana arranquei de novo, porque você começa a olhar aquilo, além de te tomar um tempo da gota serena, como diz o outro. Você fica ali, vendo aquilo, e a cada 10... Se 4, 5, 6 é de cunho sexual. Você acha que aquilo ali não vai impregnando na sua mente, não, no seu coração, não vai trabalhando? Então, arranca esse troço, por misericórdia. Isso aqui são questões práticas. Evite locais ou situações que possam conduzir à tentação. Presta atenção. Essa aqui é outra medida prática importante. Evitar situação, evitar local. O jovem, você não pode ter computador lá no teu quarto, jovem. Você tem que ver computador junto com a família. O jovem fica lá no quarto trancado. A mãe leva comida, faz tudo lá para ele fica lá. Ele fica mais suscetível. Então são coisas práticas que nós temos que fazer. Mas não é a graça de Deus que vai tirar isso da minha vida, pastor? É a graça de Deus, mas nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que fugir dessas coisas. É logicamente que é dependendo de Deus, mas tem coisas que a gente tem que tomar medida prática. Por quê? Porque aquilo vai te induzindo à tentação, vai te levando. 5. Evite a ociosidade. Muitas vezes ela abre espaço para a tentação. Mantenha-se ocupado com atividades produtivas e edificantes, sejam elas espirituais ou físicas. O que é ociosidade, meu querido? O que é ociosidade? Eu fui perguntar no dicionário. Inatividade, preguiça. O uso irresponsável do tempo. Sabe quando você está com o tempo e você vai matar o tempo? Aquela história do baralho, que você vai ali jogar um baralhinho para matar o tempo. Vai pesquisar a história do baralho, o significado dele. O pastor Guilherme já falou algumas vezes aqui. Mas não é baralho não, as mídias hoje que eu acabei de falar aqui que tomam esse tempo da gente. Você lembra da história de um homem que por causa da ociosidade ele cometeu um grande pecado? Davi. A ociosidade dele levou ele a um grande pecado. Depois lá na sua casa, senta lá e leia 2 Samuel capítulo 11 e vai mostrar o que a ociosidade pode fazer na vida de uma pessoa. Eu quero ler só o texto aqui que diz assim: a decorrido um ano, no tempo em que os reis
costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, e todo Israel, que destruíssem os filhos de Amon, não está no boletim, e sitiassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, num tempo que o rei era para sair em guerra. Olha o que o texto diz, porém, ele ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantando-se Davi. Tarde não é hora de homem estar dormindo. Numa tarde ele acordou, levantou. E ele levantou e fez o quê? Do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Olha aqui, ele viu, sentiu e fez. Ociosidade. Quando a gente não tem o que fazer, a gente vai procurar coisa errada para fazer. Envolva-se com Deus, agora o boletim. Envolva-se com Deus e sua palavra. Trabalho e serviço à comunidade ou à igreja. E por fim, hobbies. O que diz aí Filipenses 4, 8 e 9? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que texto mais completo. Ele está dizendo aqui, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. Isso aqui é prática. Se o inimigo joga os dardos na minha mente, eu não tenho que ficar ali recebendo isso sabe, quando você vai digerindo aquilo, você vai se alimentando daquilo, você vai dizer não, 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 não. Em nome de Jesus eu recuso esse pensamento. É prático. 6. Envolva-se em sua comunidade local. A igreja é um recurso vital para o crente, para o cristão. Estar envolvido ativamente numa comunidade cristã oferece suporte, encorajamento e responsabilidade. Participe de cultos, pequenos grupos e outras atividades que mantenham seu foco nas coisas do alto e proporcionem um ambiente saudável e de suporte. Olha aqui. Eu disse para uma moça essa semana que está passando por uma crise depressiva. Participe da comunidade local. Não estou indo mais em igreja nenhuma. Pois é, participe de uma comunidade local. E eu volto a dizer, a igreja é cheia de problema. Às vezes você fica lá, mas a igreja tem muito hipócrita, não olha para a hipocrisia do outro, olha para a palavra de Deus. E peça para Deus tratar com a sua hipocrisia também. Porque às vezes a gente pensa, é aquilo que eu sempre falo, eu aponto o dedo para esse cabra aqui, tem 3 voltados para mim e 1 voltado para Deus. Então, o participar de uma igreja local, isso é muito importante. A igreja não salva, mas a igreja é onde você vai receber a palavra, onde você vai crer e é onde você vai ser trabalhado. Igreja é uma bênção, uma bênção, uma bênção. Essas práticas aqui vão me livrar do poder da pornografia ou de qualquer pecado? Não vai libertar. Quem vai libertar você é a graça de Deus. É você olhar, aprender a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas essas práticas são meios que Deus deixou para nós sermos trabalhados pela própria graça dele. Então não pense que essas coisas práticas você tem que desprezar, não. Deus usou isso e ele está dizendo na palavra dele. E Deus pode fazer. Nós cantamos, o primeiro canto nós cantamos aqui, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Então nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus que ele faz maravilhas, e ele pode mudar a sua vida, e pode mudar a minha vida, e pode mudar a vida de todo aquele que crê, e daquele que está diante dele, clamando pela misericórdia dele. 7.
Paciência e perseverança. A luta contra a pornografia pode ser difícil e pode levar tempo. A chave é perseverança. Se cair, não desanime. Confesse o seu pecado a Deus e a um irmão maduro na fé, que possa ajudá-lo nessa batalha. Vamos ler junto Tiago 5,16? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha aqui, perseverança. A perseverança não nos leva ao desânimo. Tem muita gente que desanima. E outra coisa aqui, confessar o seu pecado. Primeiramente a Deus. Depois, um irmão maduro na fé. A Bíblia diz, levai as cargas um dos outros para ser descurado. Essa questão de você ter um irmão confidente, é verdade que você tem que escolher um irmão que não tenha o pecado da fofoca na vida dele. Quando você for conversar, você fala, irmão, você não tem o pecado da fofoca não, né? E aí, esse irmão vai dar esse suporte. Eu falo para vocês, sempre falei, eu sofri muitos anos com esse vício da pornografia. Quando eu confessei para minha esposa não tinha a graça, a misericórdia que ela tem hoje, e ela me chamou de falso, de hipócrita e de mais um tanto de coisa. Hoje eu tenho certeza que ela já amadureceu na fé, que o Senhor trabalhou na vida dela, mas geralmente os de casa têm menos misericórdia que os de fora. Geralmente. Né, pastor? Porque quando eu vim conversar com o pastor Glênio, ele ele só fez uma pergunta para mim. Meu filho, você crê que você morreu, ressuscitou e que Cristo é sua vida? Eu falei, pastor Glênio, eu creio nisso com todas as veras da minha alma, se é que existe veras na alma. Mas eu sofro com isso, eu não sei, não adianta querer botar a culpa na dopamina também, não, mas a dopamina é algo terrível. E ele falou, meu filho, fica tranquilo, se você crer, o Senhor vai te dar vitória sobre esse pecado. Você já fez uma boa coisa que é me confessar, porque quando você confessa o pecado por irmão, esse pecado, parece que ele começa a perder aquele efeito, a força. E outra coisa, você arruma um aliado. Porque você vai dizer, Senhor, tem misericórdia daquela vida. Senhor, os horários em casa, Senhor, ele deve estar lá na casa dele agora, Senhor, ele deve estar sendo tentado. E falar, meu querido, quando você estiver sendo tentado, me liga, vamos orar junto. Nós tínhamos um irmão aqui, ele não frequenta mais a nossa comunidade, Fernandinho, e ele fazia isso. Mas ele era corajoso, ele ligava para a esposa, amor, eu estou sendo tentado agora, ora comigo. E ela orava com ele e falava, paz, é impressionante, quando você pedia a oração do irmão, aquilo perdia força, porque você está se humilhando, meu querido. Esse negócio de super crente, super espiritual, isso não existe não. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É ali na fraqueza, você diante de Deus, abrindo o coração a Ele, clamando pela misericórdia dEle, que Ele vai dar suporte para você e para mim. Então, confessar o pecado. E Filipenses 3,14, Paulo diz aí também, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, Paulo está dizendo aqui, olha, eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição. Mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a vida cristã é essa, meu querido. É você ir avançando em Cristo, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. E nesse mundo aqui nós jamais vamos chegar nisso, porque nós temos ainda um corpo que habita em pecado. Nós somos tentados diariamente e seremos tentados. A luta contra a pornografia não é algo que você deva
ou consiga fazer sozinho. A graça de Deus é necessária e plenamente suficiente para capacitá-lo a vencer o pecado. Confie nele e dependa dele. Quando estiver passando por algum momento de fraqueza, sentindo-se desencorajado, lembre-se das palavras do Senhor. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui o Senhor disse para Paulo, quando ele ora 3 vezes para o Senhor tirar aquele espinho na carne dele. Que os teólogos tentam descobrir qual que é o espinho da carne de Paulo e não descobriram até hoje. E Paulo não falou que é para identificar com o nosso espinho. E depois de orar 3 vezes, o Senhor fala para ele, olha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele faz aquela oração que eu digo que eu não faria, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas injúrias. Estão falando mal de você, estão injuriando você, e você está tendo prazer nisso? Mas é isso que ele diz, sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, por amor de ti, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Oh, coisa linda, o cristianismo é isso, é dependência de Deus. É dependência dele, total. O enfrentamento do vício em pornografia é uma batalha espiritual séria, que requer uma abordagem integral, coração, mente e comportamento. Ao depender de Deus, aplicar as medidas cabíveis e buscar apoio na comunidade cristã, você pode encontrar os recursos para viver uma vida livre da escravidão do pecado, uma vida pura que honre a Deus, alivia a alma e alegra o coração. O segredo consiste em não entrar sozinho na batalha, mas contar com o socorro de Deus e do corpo de Cristo. Que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos faça crescer em santidade para a sua própria glória. Amém? Vamos orar? Pai, nós mais uma vez queremos colocar essa palavra diante de Ti. Pedindo, Pai, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em cada coração, trazendo a revelação da suficiência de Cristo Jesus. Cuida, Pai, da pureza da Tua igreja nesse tempo do fim. Nós sabemos que o inimigo vem com força total, querendo nos afastar da Tua palavra, tirar os olhos da pessoa de Cristo e da suficiência de Cristo, mas por graça, por misericórdia, Pai, volva os nossos olhos para a pessoa e obra de Cristo Jesus, porque somente nele nós vamos encontrar o verdadeiro alívio, a verdadeira libertação, pois ele mesmo disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cuida, Pai, do Teu povo, é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.